qual é a relação entre a pandemia e a Bíblia, ou não tem nada a ver? Só clicar ali, presbítero, mas eu já... É isso. O presbítero Marcelo vai falar, reverendo. Tem que dar oportunidade para o Tiago. O Jefferson deu a deixa para o Tiago, mas ele não pegou, então eu vou ajudar meu filho. Até saiu da tela, até ele saiu do lugar. Você ouviu, Marcelo? Mas eu acho que o que está acontecendo agora não deveria ser novidade para nenhum de nós, né? Jesus Cristo mesmo disse que no mundo a gente passaria por aflições, que haveriam rumores de guerras, haveriam tremores, haveriam esfriamento do amor, briga entre pais e filhos, distanciamento. Então tudo isso foi escrito na Bíblia 2000 anos atrás, né? E a gente vem acompanhando, claro que na nossa geração nós não vivemos tudo que já passou em 2000 anos, mas a gente conhece de história e a gente viu que já aconteceram guerras, tremores dos mais diferentes possíveis, né? Ultimamente, os mais famosos são os tsunamis aí, mas que não deixam de ser também tremores que impactam no mar e aí acabam avançando nas praias, nos países, mas furacão, terremoto, guerras. As guerras vão evoluindo, então antes eram guerras com espada, com cavalo, depois vem a pólvora, aí depois vem bomba nuclear, e agora, inclusive, as guerras químicas, possibilidade de guerras através também dos meios eletrônicos, tem pirataria digital, enfim, nada disso deveria ser novidade para a gente. Mas ainda assim, na palavra nos diz que isso seria o princípio das dores, né? E que ainda não seria o fim. Acho que esse é o ponto que talvez, não sei se o pastor é sobre isso que ele quer falar, porque o que estão dizendo que o mundo vai acabar amanhã, pelo menos na minha opinião, não é isso. Isso aqui é só ainda o começo. Tem muita coisa ainda para acontecer. Mas que a tendência é ir ficando pior, eu não vejo como as coisas melhorarem. Eu acho que a tendência a futuro é só irem piorando, até que venha de fato o fim. Desculpa, pastor, não sei se eu acertei. Boa, muito bom, muito bom. E a gente vai... E o objetivo ao longo desse mês, a gente vai começar hoje, viu, irmão? Se der um determinado horário aqui, é claro que não vai terminar o assunto hoje, a gente volta no próximo domingo. O objetivo é a gente, nesses 4 domingos de junho, dar uma boa trabalhada nesse tema, sem ser oportunista, mas também não deixando de contextualizar. Ou seja, nós estamos num momento histórico, nós estamos num momento econômico, social, biológico. Vou pedir também a opinião do Kelsen aí, sugerindo pegando a ideia do Jefão de dar nomes aí, né, aproveitar que ele está aqui com a gente também para falar da perspectiva biológica nesse sentido. O objetivo é a gente... O que é princípio das dores, o que não é, o que é grande tribulação, o que é que vem... Quais são as dores, atenção, quais são as dores que virão sobre todo mundo e quais são as dores que virão somente sobre a igreja. Ou seja, a igreja, ela sofre duplamente. Ela sofre no sentido vamos colocar, das pandemias e das crises que acometem a todos, mas a igreja também sofre no sentido muito específico, que os outros que não são de Cristo não sofrem. Então, o objetivo ao longo desse mês é descobrir, trabalhar tudo isso, porque eu volto, Jefão, Marcelo e os demais irmãos, é muito comum nessa época, vocês, até como é um período de muita exposição, o isolamento, né? A televisão, documentários, Netflix, vídeos, mensagens de WhatsApp, começa a chegar um monte de mensagens, começa a chegar um monte de coisas que dá uma confusão enorme. E por conta do isolamento, a gente não tem esse contato pessoal no domingo de manhã, com a Bíblia, com a lousa, ali, né, todo mundo sentado para a gente trazer ideias, conversar, de forma que nesse mês de junho a gente vai dar vou usar a expressão do nosso professor de música, né, que esteve conosco, o Leandro, que ele falava
O objetivo é a gente dar uma limpada aí, né, nesses conceitos, à luz da Bíblia. A gente vai fazer aí dar uma limpada aí nesses conceitos, passando para os irmãos uma perspectiva reformada, né, uma perspectiva nossa, das nossas confissões de fé, da nossa confissão de fé. O Jefão trabalhou a confissão de fé e o breve catecismo nos 2 últimos domingos. A gente vai pegar só um capítulo ali da confissão de fé e colocar isso numa projeção maior, que é a doutrina dos últimos tempos, né, das últimas coisas sobre escatologia reformada. Eu vou pedir a palavra do Kelsen. Kelsen, o Marcelo coloca que, para a gente, isso não deveria ser novidade, mas aí ele coloca no sentido de uma perspectiva bíblica, né, de que não é a primeira vez que o povo de Deus, e nós passamos também por isso, e ele toca um ponto aí, Kelsen, na questão da história, né? Na história, essas epidemias, pandemias, à luz da biologia aí, como é que é? É a primeira vez? É novidade? É isso mesmo? Por favor, Kelsen. Oi, bom dia, gente. Então, eu ia até complementar o que o Marcelo estava comentando, porque a gente sabe que não é a primeira vez que acontece um negócio desse, né? Principalmente com a nossa sociedade, a dificuldade que a nossa sociedade passa. Mas eu estava pensando no que o Marcelo estava comentando a respeito de tsunamis e tal, não sei o quê, né? Igual ele comentou. É que a gente fica pensando muito a respeito só da nossa... Quando a gente está falando de pandemia, a gente restringe muito a nossa visão a respeito de nós como seres humanos e sociedade. Mas a gente esquece que tem um meio onde que a gente vive. E querendo ou não, não foi de todo mal. Vocês devem ter acompanhado algumas notícias, não foi de todo mal. Você viu? Diminuíram os índices de poluição, até alguns animais que não transitavam em determinados locais começaram a transitar. Então, assim, a gente tem uma perspectiva humana sobre isso que está acontecendo. Mas a gente não pode esquecer que a gente está inserido no mundo, inserido no ambiente, né? E esse ponto de vista natural, acho que é interessante a gente fazer uma reflexão dentro da nossa atitude, dentro das nossas ações e o impacto que ela traz dentro do meio onde a gente vive. E claro que esse problema que está cometendo a nossa sociedade hoje, com certeza é reflexo das nossas atitudes dentro do meio onde a gente mesmo vive. Então, serve um momento, para mim, é um momento de reflexão, sabe, pastor? Para a gente refletir nossas ações, as nossas atitudes, como a gente vê o mundo onde a gente está inserido. Se a gente sair desse problema que a gente está passando hoje, de isolamento social, sem uma reflexão profunda nas nossas atitudes dentro da sociedade, dentro do meio onde a gente vive, eu acho que é bom a gente refletir melhor. Porque as nossas atitudes precisam ser diferentes. Concordo plenamente com o que o Marcelo comentou. Antes de chegar nesse ponto, inclusive, um ponto positivo aí, um ponto positivo, se é que a gente pode dizer assim, é que já mudamos o nosso tema, né, da nossa escola dominical, não seria esse previsto lá no final do ano, e isso tem nos provocado uma reflexão profunda, por exemplo, as nossas concepções teológicas e bíblicas, nossa perspectiva quanto a isso. Mas eu te pergunto o seguinte, se você puder resumir, porque ninguém, eu conversei com o seu Abílio, né, conversei com os irmãos de mais idade aí, no mundo todo, essa pandemia colocou a galera em casa, e não é uma coisa aqui no bairro, no município, aqui no estado, vamos colocar, é uma dengue que era só lá no Nordeste. À luz da história da biologia, né? À luz da história da biologia, quando que aconteceu isso? Já aconteceu? Já aconteceu? Como foi? Nesse sentido, como o Marcelo colocou, que não deveria ser novidade para a gente, mas se você perguntar, até para seu Abílio aí, para os irmãos, para a gente é novidade. A gente lembra há uns séculos atrás lá que teve a peste, né? Teve a peste,
A gente tem muito problema, assim, de não entender a peste bubônica, né? A doença transmitida pela pulga, que dizimou um bom terço ali da sociedade, principalmente na Europa, teve esse problema. Algumas doenças que acometeram a sociedade a gente nem sabe, porque não Sim. existia ainda penicilina, não existia ainda antibióticos, não existiam... Então as pessoas morriam de febre, mas não sabia que estava cometendo era uma pandemia ou uma epidemia, né? Uma epidemia que é localizada, né? Malária, as pessoas morriam de malária, não imaginava, porque eu andei nem imaginava que era um mosquitinho que transmitia uma doença. Mesma coisa com a dengue. Então, esteve sempre presente no nosso meio, né? Eu tô falando isso e eu lembro que nesses 2 meses que passou aí, eu tive a oportunidade de ler sobre a história da IPB. Eu posso estar enganado, não posso ser muito preciso aqui nas minhas informações, mas há um dado de que um dos primeiros seminários presbiterianos da IPB, ele foi aberto lá em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Mas o plano é que ele fosse aberto aqui em Campinas, depois que veio aqui para Campinas, em 1890, 95, alguma coisa assim. E por que não veio para Campinas? Por conta da febre amarela. A febre amarela estava dizimando, né? Milhares de pessoas. E havia todo um preparativo, todo um plano, havia toda uma perspectiva de ser aberto o seminário, e durante aquele ano, todo esse projeto, inclusive acho que o Eduardo Lane, nessa época, ele foi orientado pelos outros missionários americanos a sair aqui de Campinas, para ir para Nova Friburgo, no Rio, acho que é por conta do clima, né, alguma coisa assim, não sei. E para ir para Lavras, e ele não foi, e ele veio a falecer. Então, alguns missionários americanos permaneceram, né, com a congregação, na localização, e muitos vieram a falecer. E foi o problema em 1800, na virada do século ali, o grande problema da febre amarela, que paralisou quase 1 ou 2 anos as perspectivas de trabalho da igreja iniciante, né, da nossa IPB, por conta da febre amarela. Mas a gente está bem, né, pastor? Porque a gente tem ainda um processo que a gente ainda tem uma perspectiva de hoje a gente está numa realidade muito positiva, né? Uma perspectiva de criar vacinas, tal. Agora você imagina, menos de um século atrás você teve uma gripe espanhola que matou muita gente e não tinha uma perspectiva de melhora, né? Ok. Vamos lá. Alguém mais, 1 ou 2? Qual a relação que há? Agora a gente está pegando aí a pandemia e nos aprofundando, irmãos, numa perspectiva bíblica, tá? É uma reflexão sobre esses eventos, né, dentro de uma perspectiva bíblica que nós estamos iniciando hoje. Mais alguém, 1 ou 2 irmãos, qual é a relação entre a pandemia e a Bíblia? Amados, graça e paz. Pegando um pouquinho o gancho aí no que o Kelsen falou, que achei muito, muito apropriado, é que o que difere essa pandemia de outras pandemias que já existiram durante toda a história da humanidade é que dessa vez a gente tem uma imprensa que em questão de minutos informa que alguém morreu na China. Então, essa informação extremamente rápida faz com que as autoridades tomem algumas atitudes, como, por exemplo, colocar todo mundo dentro de casa. Então, acho que o que difere essa pandemia das outras é que, como a imprensa está muito interligada, fez com que todo mundo fosse para casa, a quarentena existisse praticamente em todo o globo terrestre, e aí vem a questão do Abílio, questão de tanta gente de idade nunca ter visto uma situação dessa, de todo mundo enclausurado dentro de casa, por conta das informações tão rápidas assim. Mas, fazendo um paralelo com a Bíblia, o que eu vejo, o que está acontecendo agora em relação aos acontecimentos apocalípticos? Eu acho que dessa vez a gente está vendo uma grande organização mundial, muito plugada,
muito interligado. E quando a gente olha para Apocalipse, a gente percebe que para que o anticristo reine e governe, é necessário estarmos todos plugados. É necessário estarmos falando a mesma língua, é necessário que as nações estejam extremamente alinhadas. Então, o que eu observo não é tanto a pandemia, porque houve pandemias piores, com índices de mortes muito maiores, o Kelsen sabe disso, do que a Covid. O que eu vejo, o que me deixa assustado não, mas ansioso pela volta de Cristo, é que dessa vez a gente observa que o mundo de fato está organizado, muito organizado, a ponto de realmente ser possível uma única pessoa fazer a regência e a gestão de todo o universo. Exercer o controle. Palavra... Oi? Exercer o controle. Exatamente. Claro que tudo isso tem a ver com os princípios da 2. Lá em Mateus 24, Jesus fala de grandes terremotos, de grandes tsunamis, e, enfim. Mas eu observo que a gente está caminhando para esse controle. Eu não gosto da frase que Jesus está voltando. Eu gosto da frase que Jesus voltará. Jesus não está voltando. Jesus, ele simplesmente voltará. Porque se ele estivesse voltando, ou ele está de jumento, ou ele está de Fiat 147C, né? Não. Jesus, simplesmente, a ordem do Pai voltará. Amém, amém. Isso mesmo. A gente vai trabalhar todos esses conceitos, controle, anticristo, ao longo desse mês. Mas eu não entendi o preconceito com o jumento aí, um animal do Nordeste. Eu não entendi essa colocação aí, viu? Ó, o casal da história aí, Léo e Liz, alguma colocação, alguma sugestão sobre isso? Ou não tem nada a ver, pandemia e Bíblia? Léo, Liz? Estava abrindo aqui o áudio. Então, a gente, durante a história, tem diversas epidemias, né, que foram bem graves. Estava até aqui comentando aqui baixinho com a Liz. Mas a questão é justamente essa que foi comentada, né? Tanto a comunicação está muito rápida hoje, como a integração entre os países também está muito forte hoje, né? E isso é muito mais do que no passado. Então, no passado acabava ficando mais localizado, restrito, uma peste negra que ficou na Europa, né? E agora não, agora tem muita conexão entre os países e isso daí acabou virando realmente uma coisa mundial mesmo, né? Sem exceção. Aproveitando o que o Douglas disse, em relação ao que ele disse, eu também concordo. A gente tem aí, eu acredito muito em uma nova ordem mundial, né, em que a gente vai ter um único governo aí que vai comandar, né, todas as nações. E isso a gente vê, né, que está começando a acontecer, né. Tem inclusive uma blogueira que a gente segue, que ela fala bastante sobre isso. É lógico que ela viaja um pouco, mas muito do que ela fala tem muito sentido nessa questão da nova ordem mundial, da Agenda 2030, né? Então, eu acredito nisso também, que tudo está caminhando para que isso ocorra, essa nova ordem mundial seja implantada, para que os propósitos, né, do anticristo sejam, de fato... Né, e se a gente for observar... Sempre quando alguma organização mundial quer implantar algo assim que seria desaprovado pela população, ela sempre faz isso depois de uma grande crise, né? Por exemplo, um controle de massa das pessoas. Em um tempo de paz, ninguém vai aceitar. Agora, depois de uma grande crise, as pessoas falam, é melhor esse controle, porque agora a gente precisa disso, né? A gente precisa disso por conta dessa crise. Depois da Segunda Guerra, aconteceram coisas que ninguém imaginava. Por exemplo, a criação do Estado de Israel, se fosse em outro período, seria totalmente fora de cogitação, mas depois do Holocausto, não, precisa de um lugar para os judeus, algo assim, né? Então, várias coisas que são imagináveis em períodos de paz, depois de uma grande crise, epidemia ou guerra, é cogitado, né? Então... Ô, Léo, você anda escutando Luiz Felipe Pondé, não, né? Um pouco, mas não muito.
Algumas entrevistas que eu assisti, ele vai mais ou menos nesse sentido também. Tem um amigo nosso, o reverendo Joãozinho Petrecelli. Ele já está há alguns anos na Nova Zelândia, ele fez parte da nossa turma, né, de formandos, e participamos de uma conversa com a nossa turma, e ele também fez parte, né, lá da Nova Zelândia, e ele estava falando sobre isso, sobre essa nova ordem mundial. E claro que tem muita teoria da conspiração, né? A turma também já começa a viajar na maionese, né? Sim. Mas o meu objetivo também é dar algumas dicas, apontar, né, algumas situações aqui que indicam a caminhada para isso mesmo. E voltando lá ao que o Marcelo falou lá atrás, né, no sentido de que, de fato, as coisas caminham para uma situação, até mesmo biblicamente, não muito fáceis, não muito promissoras para o cristão, isso é um fato. E está bem relacionado com essa nova ordem mundial aí que a gente pode... que não é tão nova, né? Ela já vem há um tempo, mas com o passar do tempo ela vai se fortalecendo mesmo até se transformar numa perseguição aos cristãos, aos que seguem Cristo Jesus. A gente vai conversar sobre isso também. Pastor, Oi. Mas a gente pode observar que já aos poucos a gente já começa a ter essa perseguição, essa questão progressista, né, que a gente vê, principalmente nas redes sociais, nessa militância, é totalmente contra os valores cristãos, né? Digamos que a tecnologia ela acelera os processos, né? Tanto de cura, como o Kelsen falou, vacinas, informações, como o Douglas falou, o acesso à cura, o acesso a um bem-estar, como também na disseminação de uma cultura anticristã, Não é que ela ainda vai surgir ou vai surgir agora, mas a tecnologia ela tem esse potencial de acelerar processos, tanto no sentido positivo, né? Curas, troca de experiências médicas, como também na contaminação, como também... então, a tecnologia, de fato, acelera processos. Pastor. Oi, quem está falando? É o Kelsen. Posso Fala, fazer só uma Kelsen. colocação? Eu quero devolver uma pergunta para você, pode ser? Oxe, nem comecei, rapaz. Kelsen, posso interromper você, Kelsen, só um pouquinho? É que eu acho que o presbítero Marcelo, ele está com a mão levantada ali. Eu enxergo todo mundo, mas vocês estão, no celular não estão vendo? Não, é que tem uma ferramentinha de levantar a mãozinha aqui, ó. Daí eu levantei a mãozinha, ó. Tá. E só eu vejo também a mãozinha, mas ninguém vê também. Então, Marcelo, fique à vontade. O Jefferson que conduz aí, porque eu só vejo 2 ou 3 aqui pelo meu pobre telefone, celular, não tem essa tecnologia de seminarista. Isso. Tá bom, pastor, tá bom. Marcelo, por favor, querido. Tava com a mão roxa ali, ficar levantado ali, esperando ali, entendeu? Eu tô aqui assim, chegando no braço, né? Eu tava em outra tela, Marcelo, desculpa aí. Não, o comentário que eu ia fazer, só para complementar, e muito boa a colocação de todos, do Kelsen, do Douglas, da Liz, do Léo. Me pegou pegar o gancho do que o Douglas falou sobre a questão do anticristo, né? Eu lembro, isso me remeteu lá quando eu me converti ainda numa igreja pentecostal. Eu não sei se todos os irmãos sabem, mas eu cresci numa escola adventista. Apesar de não ser adventistas, meus pais entendiam que o ensino de uma escola adventista era bom, mesmo sendo católicos não praticantes. Então, do jardim da infância até a 8ª série, e obviamente quando você estuda numa escola católica, evangélica, adventista, de alguma forma você recebe ali uma informação, né? Um proselitismo acontece ali de forma enrustida. E eu aprendi, então, o primeiro contato com a Bíblia e com Jesus Cristo foi pelo Adventismo, e depois pela Igreja Pentecostal, onde eu vim, de fato, a me converter. E eu lembro, e aí eu não lembro exatamente se foi na infância ou já nessa fase jovem, que eu tinha esse negócio do anticristo. Então vai vir um anticristo, em algum momento as pessoas, para poderem ter acesso ao crédito, para poder comprar, para poder existir, vai ser implantado na gente um chip,
e aí quem não tiver o chip, que é a marca da besta, não vai conseguir se alimentar, andar na rua e vai ser perseguido. E eu lembrei disso quando o Douglas começou a falar ali. E aí eu fiquei raciocinando, né? O Marcelo de hoje, o Marcelo que trabalha numa empresa de tecnologia, que conhece tudo que está acontecendo nos meios tecnológicos. Gente, me desculpa, mas olha o tal do chip aqui. Nós estamos carregando o chip no bolso. Ele não precisa ser implantado na nossa pele. O nosso celular hoje é o grande chip. E esse número de informações que o Douglas falou aí, que é verdade, que o seu Abílio não sabia da peste bubônica, da gripe espanhola, e que hoje todos nós sabemos, é porque, primeiro, nós viramos todos jornalistas, repórteres. A partir do momento que eu recebo uma informação, não checo e compartilho em tudo quanto é grupo, eu me tornei um replicador de informação. Segundo lugar, meu celular está desligado, mas tudo que a gente está falando aqui, se ele estiver virado para o alto, se ele estiver olhando para mim, tem alguém que está gravando e está filmando o que eu estou falando. Essa nossa live do Zoom está sendo gravada por alguém. Então, o anticristo ou as corporações que estão no controle já têm controle sobre nós por conta dos meios eletrônicos. Isso é fato. Tá? Agora, você vai aparecer um cara como o cidadão, e aí uns falam que é Donald Trump, outros falam que é Bill Gates, eu não sei quem que é, mas que já existe um controle mundial através dos meios eletrônicos e de forma ingênua, qualquer aplicativo, qualquer celular, tudo que a gente usa, isso já está utilizado. Basta você falar sobre determinado assunto. Fale um determinado assunto na sua casa e acompanhe durante a semana para ver se você não vai começar a receber informações sobre um produto ou serviço que você conversou. Da onde veio isso? Gravaram, gente. Nós estamos sendo espionados o tempo todo. Eu só queria fazer esse adendo porque isso existe. Sim, sim. Bem lembrado. Muito bom, Marcelo, muito bom. Olha, vários... É um estudo aí em várias mãos, viu, irmãos? É muito importante, assim, cada um até falar baixo um pouco da sua área, a partir da sua perspectiva, porque só enriquece aqui, e a gente vai ver isso ao longo desses domingos aí. Vereador, eu tenho o presbítero Valdemir com a mão levantada, tenho o Kelsey com a mão levantada, e eu tenho várias pessoas sorrindo para mim ao mesmo tempo aqui. Então agora tem que ver. Kelsey ou presbítero Valdemir? Quem vai na sequência? Kelsey, vai, Kelsey. Vai. Vai. Eu estou bem, porque o Marcelo está sempre dando gancho para mim. Obrigado, viu, Marcelo? Combinado. Um minuto. Tá, 1 minuto. Pastor, daí até vem aquilo que eu ia perguntar, brincando com você, né? A respeito disso que o Marcelo estava comentando. O problema é como que hoje a igreja ela deve se posicionar, porque a gente sabe que acaba, dentro desse contexto que a gente está vivendo, a gente vê uma polarização extrema. Dão tanta importância à doença, não dão tanta importância estão subjugando, sabe? E tá me entendendo o que eu quero dizer? Dentro desse contexto de pandemia, existem esses grupos claros de polarização, tanto de esquerda quanto de direita, né? E eu acho que, como nós, cristãos, devemos nos posicionar diante disso, porque passivos a gente não pode ficar. Passivos não, mas como fazer esse equilíbrio sensato, que a nossa palavra seja sensata, que possamos fazer a diferença dentro desse contexto, né? Estou saindo um pouco dessa parte de chip e tal, mas é exatamente o que o Marcelo comentou. Dentro de um aparelhinho aqui, dentro de uma pesquisa que você faz, até a formação das ideias, a concatenação das ideias, um celular consegue fazer. Consegue te levar num caminho de acordo com o que você pensa. E como nós cristãos devemos nos posicionar com relação a esse mundo direita-esquerda? Ô, Kelsen, seja bem-vindo nessa aula e nas próximas, que suas perguntas serão respondidas. Porque a gente vai trilhar um caminho aqui que está além, que ao meu ver, que vai além dessa questão político-partidária, laboratorial, epidemiológica,
conflitos de interesses econômicos. A gente vai trilhar um caminho aqui que é tentar mostrar, especialmente para os pais e para os membros, a cultura que está se levantando, principalmente pelo acelerador da tecnologia, que é uma cultura anticristã. Né? Então, nós estamos diante de uma cultura que é uma cultura anticristã que está se levantando. Alguns indicativos, por exemplo, só um dado, por exemplo, enquanto a gente está aí nessa questão de tal remédio cura, tal remédio não cura, o índice, quem tá se valendo dessa discussão, né, que para mim é uma cortina, é o pessoal da pornografia, por exemplo, que está lucrando muito com pornografia, erotismo, a indústria do sexo. Por quê? A partir das tecnologias. Por exemplo, só um dado. Então, assim, essas discussões, elas existem, né? Elas sempre vão existir, só que o meu objetivo aqui é chamar atenção para algo bíblico, no sentido de que há coisas piores, no meu modo de entender, que estão acontecendo, que a gente deve realmente cuidar, blindar nossa casa, nossa mente, a nossa igreja, do que está vindo por aí. Porque a turma entrou numa discussão enorme, e por conta de um remédio, por exemplo, por conta de um dado, se sai ou não sai. Como Paulo diz, né, que a nossa luta não é contra carne e sangue, esse ou aquele, mas contra principados e potestades. E aí é isso que eu vou chamar a atenção ao longo desse estudo. E olhando para isso, a gente vai se posicionando. Atento, atenção, informações que chegam, que não chegam, sem se deixar levar pela cortina de fumaça. Mas a gente vai falar sobre isso também, viu? Só mais uma participação e a gente já entra aqui para... Tem mais... Acho que... é o Valdemir, né? Tá ali, esperando ali. Isso, tá ali. Assim, eu só queria rapidamente aqui, 1 minuto, né? Quando a gente fala, quando o pastor começou fazendo a pergunta lá, estabelecer alguma relação entre pandemia e a Bíblia, sem dúvida alguma, né? Por tudo que os irmãos já comentaram aqui, quando a gente vai lá para Mateus 24, Jesus vai falar exatamente sobre o princípio das dores, né? Então, tudo que a gente está vivendo e enfrentando faz parte de algo que Jesus já estava anunciando lá atrás. E eu queria só, assim, da minha parte aqui, né, pegando até um gancho, agora foi o Kelsey que deu um gancho, né, sobre como que a gente se posiciona diante de tudo isso, né? E acredito que é o que o pastor, com esse estudo, vai chegar nessa parte também, que quando Jesus fala ali sobre o princípio das dores, tem 2 palavras que logo que ele fala sobre todos esses acontecimentos, que chama bastante atenção, né? Jesus vai dizer que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a primeira palavra é perseverança, né? Perseverança naquilo que Jesus havia ensinado. E depois ele diz, né, que é necessário, porque o evangelho será pregado em todo o reino. Então, o que chama a atenção, principalmente nessa questão dessa pandemia, é assim, são coisas que a Bíblia já anuncia, e é para a igreja realmente se despertar em 2 aspectos. Esse é o meu ponto de vista, né? Perseverança e pregação da palavra. Nós não podemos perder tempo, irmãos. Os tempos estão cada vez mais próximos, né? Quanto tempo? Não sabemos. Mas nós precisamos nos despertar para essa missão. A missão da igreja é perseverar, mesmo diante de todos esses acontecimentos, e pregar a palavra, dentro das condições que temos, né? Mas esse é o nosso papel. Então, acho que esse momento também é um momento para nós nos reavaliarmos nesses 2 aspectos. Como estamos em relação à nossa perseverança e como estamos atuando em meio a tudo isso na pregação. É claro que a gente não pode se isolar da nossa vida como sociedade, como comunidade, né? Mas nós temos que também olhar para o nosso principal objetivo como igreja, corpo de Cristo, que é a pregação e o testemunho, né? É a minha contribuição. O Valdemir,
Anthony Huckman tem uma frase que diz assim: viva como se Cristo estivesse morrido ontem, ressuscitado hoje cedo e estivesse para voltar amanhã pela manhã. Perseverança e despertamento. Viva como se Cristo estivesse morrido ontem, ressuscitado hoje cedo e estivesse para voltar amanhã pela manhã. Anthony Huckman. Isso mesmo. Prontidão. E aí cada um vai enfrentar aí as lutas, os dramas, dentro dos seus recursos, né, possibilidades. É isso aí. Irmãos, inclusive, quero pegar aqui o gancho do Kelsen e dizer o seguinte: se ao longo desse mês, dessa semana, você surgir alguma dúvida, assistir algum vídeo, né, ou ler alguma reportagem relativa aqui ao tema, por favor, pode ir anotando, e aí nos próximos domingos pela manhã a gente vai conversando aqui, né? Ninguém vai tirar todas as dúvidas, mas a gente vai conversando aqui sobre esse tema, né? A relação pandemia e a Bíblia, que nos coloca dentro desse estudo maior chamado escatologia reformada, a doutrina dos últimos tempos. Ô Jefão, e as telas aí, como é que tá? Pastor, tá aqui esperando o senhor aqui, pastor. Eu já vou compartilhar aqui já. Tá aí, pastorzão. Opa, então vamos lá. Irmãos, escatologia, né? Logia, estudo, escato, últimas coisas. Então, literalmente, é o estudo das últimas coisas. Se você quiser ter um bloco, um papel, uma caneta para ir anotando, para ir escrevendo, nós começamos aqui com a sensibilização, com a pergunta, né? Qual a relação entre a pandemia e a Bíblia, ou se não há nenhuma relação, e a contribuição dos irmãos foi muito rica, à luz da biologia, da história, da tecnologia, à luz da Bíblia também, já algumas dicas aí, né? Então, vamos entrar nesse guarda-chuva maior, chamado escatologia, doutrina dos últimos tempos, ou o estudo das últimas coisas, literalmente, o significado da palavra escatologia. Ok? Próximo, Jefão, o que é que você tem aí para nós, do gráfico? Que beleza, hein? Que beleza. O senhor tinha feito uma flechinha simples, aí eu fiz um desenho maior aqui, pastor. Isso mesmo. Aquela linha do tempo, né? Isso. Pode permanecer nessa por enquanto. Todo mundo está vendo aí, irmãos? Todo mundo está acompanhando aí, né? Ora, nós vamos... tem um programa, né, que passa na televisão chamado O Mundo Visto de Cima, né? O Brasil Visto de Cima, né? Antes da gente olhar para a pandemia e a Bíblia em si, atenção, nós vamos proporcionar aos irmãos digamos assim, uma visão panorâmica, esse é o nosso objetivo, uma visão panorâmica da história. Então, o que os irmãos estão vendo aí é uma espécie de linha do tempo, né? Uma linha do tempo que nós chamamos de linha do tempo bíblico-teológica, né? Essa linha do tempo é uma visão panorâmica, e aí eu vou mostrar para os irmãos ao longo dos próximos domingos onde que pandemia, epidemias, ela se encaixa aí dentro dessa linha do tempo, né? Jefão, eu não estou vendo as pessoas, então se alguém fizer um sinal com a mão, pedindo para fazer alguma pergunta, alguma colocação, você me chama, viu? Sim, senhor, reverendo. Porque no meu aqui só aparece o gráfico da linha do tempo. Irmãos, então, nós temos aí a linha do tempo. Então, nós temos aí a linha do tempo, né, bíblico-teológica, é um panorama da história. Nós vamos conversar sobre essa linha do tempo e, na sequência, descobrir onde que se encontra aí a pandemia, né? A pandemia. A primeira coisa, dentro dessa revelação, dessa visão panorâmica da linha do tempo, irmãos, é que ela está
pontuada sobre eventos revelados, tá? Então, ela é construída, essa linha do tempo, em cima de eventos revelados nas Escrituras, na Bíblia, na Palavra de Deus. É uma visão de cima a partir de conceitos e eventos bíblicos, né? Você percebe que o primeiro é a criação, né? Você tem ali a criação. O segundo evento, você tem o evento da queda. Depois da queda, você tem um grande evento chamado redenção, a redenção em Cristo Jesus. Na sequência, você tem um evento chamado juízo, é o dia do Senhor. E depois desse juízo, você tem a glorificação e a condenação. Lembrando que entre a queda e a redenção há um período enorme, né, de história, que normalmente nós chamamos de Antigo Testamento, e na perspectiva bíblica, e entre a redenção e o juízo, durante 100 anos você tem o que chamamos de Novo Testamento, mas entre a redenção e o juízo, nós já temos aí 2020 anos entre a redenção e o juízo. Não sei se vai ser o ano que vem ou quando será, mas a partir da redenção para cá, da cruz para cá, nós já temos 2020 anos. Então, essa é a linha do tempo bíblica, teológica, de uma perspectiva reformada. Atenção, dentro de uma perspectiva reformada, tá certo? São basicamente esses pontos aí. Criação, queda, redenção, juízo, glorificação e condenação. Alguma pergunta, alguma colocação? Essa é uma visão panorâmica da história. Pastor, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que foi ainda na época que a Cirlei estava ensinando sobre isso na escola dominical, que a plenitude dos tempos é justamente na vinda de Jesus, certo? E não lá no futuro ainda acontecer. A plenitude é quando ele veio, certo? Perfeitamente, bem lembrado. Nós já tratamos, já trouxemos, né, esse gráfico em algumas ocasiões na igreja. Gálatas capítulo 4, não me lembro agora do versículo, ele faz referência a um momento da história chamado de plenitude dos tempos. E, de fato, essa plenitude, né, é o pleroma, né, o cheio, né, o tudo satisfatoriamente cumprido, tudo satisfatoriamente realizado para que algo acontecesse, que foi a primeira vinda de Cristo Jesus, que é aí na cruz, na redenção. E o que aconteceu? E o que foi a plenitude dos tempos? A filosofia grega, ou seja, havia ali na época do nascimento de Cristo uma língua comum, um idioma comum, que era o idioma grego, que era, digamos assim, entre aspas, o inglês da época, né? Aproveitar Neis aí, ó, o inglês da época. Então, o inglês da época, o idioma universal da época, era a língua grega, tanto que o Novo Testamento, para a alegria do Jefão, foi escrito em grego, né? Foi escrito em grego, que é muito fácil, né? Era uma linguagem, o koiné simples, não era o koiné clássico de Aristóteles, Platão, era o inglês comum da época, não era me ajude aí, Anesa, não era o inglês britânico, não era o grego clássico de Aristóteles, Platão, era um grego muito simples, Jefão, era o koiné, era o comum, era o grego falado pelos pescadores, tá certo? Era o grego falado pelas pessoas simples da rua. Mas o fato é que aquela língua, né, aquele idioma, ele era universal. Então, esse é um dos pontos da plenitude do tempo para a vida de Cristo. O segundo era a chamada Pax Romana, né? Pax, P-A-X, a Pax Romana era o controle militar que o Império Romano exercia sobre todo mundo conhecido, proporcionando para as pessoas a livre circulação de ideias, de cultura,
a livre circulação do comércio, a livre circulação de todas as pessoas. Então, você poderia ir a Roma, você poderia ir em toda e qualquer província, e havia um destacamento policial, digamos assim, romano, para garantir a segurança e o bem-estar de todas as pessoas. Olha, eu estou falando aqui do primeiro século, ainda estou falando do que vai acontecer não, hein, gente? Estou falando só do primeiro século, tá? Então, você tinha uma polícia mundial, era essa polícia que, tanto que a província da Palestina, ali, Judá, Jerusalém, era o calcanhar de Aquiles, um dos, né, para o Império Romano, porque, por conta dos conflitos religiosos, era um Estado em ebulição. Então, aquilo dali sempre foi uma panela de pressão para o Império Romano abafar as crises, os problemas políticos, os messias que se levantavam, né? Porque aquela Palestina ali, aquela era uma panela de pressão. A qualquer momento aquilo podia explodir numa revolta, numa revolução, que afetava a estabilidade do Império, né? Por quê, irmãos? Atenção. É porque dali, por exemplo, é dali que vem toda a produção de peixe para abastecer o Império, que vinha, né? Os discípulos, eles eram microempresários da indústria da pesca. Então, dali havia um forte veio comercial, que são os produtos de origem do mar, né? Então, qualquer revolução social, revolução religiosa que pudesse acontecer ali, aquilo era ruim para os negócios, aquilo era muito ruim. Tanto para os que viviam disso ali, era muito ruim para os negócios o que acontecia ali. Então, você tem a Pax Romana, é a polícia imperial, é a polícia mundial do Império Romano, garantindo a estabilidade política, a estabilidade social, mas principalmente militar. E o terceiro aspecto dessa plenitude dos tempos, o primeiro foi a língua grega, o segundo, a Pax Romana, e o terceiro foi a cultura judaica, né? A própria religiosidade judaica. Quando os partidos religiosos, né, eles se concentraram, né, eles se voltaram tanto para uma relação com Deus, para uma vida com Deus, para uma salvação pautada pelas obras, né? Porque desde o começo a salvação sempre foi pela fé. Desde Abraão a salvação sempre foi pela fé. Mas a religiosidade judaica, né, contra a idolatria, né, do período do Antigo Testamento, ela foi para o outro extremo, né? Ela saiu de um extremo político-religioso e foi para... No Antigo Testamento você tem o problema da idolatria, né, aos deuses. Isso foi sanado com o exílio babilônico. 400 anos depois, você tem uma religiosidade judaica totalmente pautada pelo farisaísmo, pelo legalismo, pela religião do templo, pelos costumes, pela circuncisão, de forma que a vida com o Deus da aliança, com o Senhor da aliança, se tornou impraticável, né, inviável. E foi nesse contexto que o Senhor Jesus veio, né, dentro dessa tradição, dentro da linhagem davídica, mas ao mesmo tempo chamando a atenção que a salvação em Cristo é sempre pela fé, porque ele que cumpriu a lei, ele que cumpriu aí todo o preceito da lei, né? Então, Marcelo lembrou bem, é nessa cruz aí, na redenção, na primeira vinda de Cristo, que, de acordo com Gálatas capítulo 4, aconteceu a plenitude dos tempos, ou seja, uma série de fatores históricos caminharam, né, para a vinda de Cristo Jesus. É isso aí, Marcelo, essa é a leitura aí da plenitude dos tempos aí na redenção. Sobre essa linha do tempo, irmãos, alguma pergunta mais, alguma colocação?
Eu não estou vendo ninguém, viu? Para mim só está aparecendo aqui a tela do gráfico. Reverendo Marco André, Nilo, bom dia, paz. Vem, Nilo. Sobre o gráfico. Certo. Eu posso entender que depois da vinda e morte e ressurreição do nosso Salvador, nós já estamos no princípio das dores. E aí, 3 pontinhos, juízo, glorificação e condenação? Ou estou equivocado? Essa é uma opinião, Nilo, com 2 pontos. Alguns acreditam que pós-ressurreição de Cristo, né, nós já estamos nas dores, né, sofrendo algumas dores pelo fato de ser seguidor de Cristo. Estou deixando de fora aí a pandemia, desemprego, guerras, terremotos, porque princípios das dores são sofrimentos, isso eu vou explorar mais para frente, relacionados ao fato de você ser crente em Cristo Jesus, tá? Princípio das dores não tem nada a ver com terremoto, maremoto, tsunami, pandemia, isso aí é outra coisa. Outros acreditam que nós não começamos ainda o princípio das dores. Por exemplo, alguns pastores aí, eu não vou citar nome porque eu posso me equivocar aqui, e o Jefão está colocando isso aí para todo o Brasil, para todo mundo aí, lá no Japão, lá no Face. Então, alguns acreditam que o princípio das dores ainda não começou, tá? Ainda vai começar o princípio das dores, porque é algo que atinge especificamente um grupo. E que grupo é esse? Os discípulos e os seguidores de Cristo Jesus. E a gente volta naquilo que o presbítero Valdemir falou. Quem sobreviver a isso, com fidelidade, quem sobreviver, quem passar por isso, com perseverança, com despertamento, será salvo. Tá? Alguns acreditam que as dores já começaram a partir da ressurreição de Cristo. Outros acreditam que o princípio das dores mesmo ainda vai começar. Fica ali um pouquinho antes do juízo. É porque no gráfico a palavra juízo está muito perto da cruz, né? Mas é porque se você esticar a setinha assim, ó, ela tem uma dobra ali, então se você estica a setinha, ela aponta para uma distância, né, entre a cruz e a palavra juízo, viu? Alguém mais? Vamos lá? Jefão, alguém mais? Sobre o gráfico? Não, pastor, mais ninguém. Não? Não. Irmãos, vamos lá. Então, eu chamo a sua atenção para 3 passagens bíblicas, né? Para a gente não sair... esse tempo todo não leu a Bíblia ainda. Vamos lá. Nós estamos ainda numa visão panorâmica, tá, irmãos? Uma visão... É a história vista de cima. Eu chamo a sua atenção lá para Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Opa! Tá aí para os irmãos. Gênesis, capítulo 1. Versículos 1 e 2, eu peço que alguém leia, por favor. Pastor, só enquanto o pessoal acha Gênesis 1, que é bem complicado, tem mais um gráfico que, não sei se o senhor vai usar ou não, aqui, esse do princípio das dores aqui, outro dia. Vou, mas... Aqui, perdão. Você colocou certinho mesmo, é depois aí da leitura. Perfeito, reverendo. Alguém pode fazer a leitura? Gênesis 1 e 2. Eu posso ler. Temos a nossa leitora, nossa escriba oficial, que é a Laís Simonato. Estou em postos aqui. Vou fazer a leitura, então. Gênesis 1, de 1 a 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ok. Meus irmãos, obrigado, Laís, Deus abençoe. Aí você tem uma descrição do que foi a criação. Ora, o que é que Deus faz aí? De que maneira era a terra? A terra estava sem forma, disforme, e a terra estava vazia, sem vida.
Então, numa visão panorâmica, quando se olhava para a Terra, a percepção era essa, de que aquilo era uma coisa, aquilo era um nada, aquilo era uma coisa sem forma. E, ao mesmo tempo que era sem forma, era vazia, ou seja, sem vida. Qual foi a iniciativa de Deus? A iniciativa de Deus foi que, olhando para aquilo, Deus começou a dar forma, atenção, Deus começou a dar forma ao que estava disforme, e Deus começou a dar vida ao que era vazio. Deus criou o céu e a terra, dizendo, no versículo 3, haja luz. Nós não vamos ler tudo, mas você percebe que a obra de Deus, qual que foi? Foi dar forma ao que estava disforme, e ele começou a dar vida ao que estava vazio. Só fazendo já uma aplicação, é a mesma coisa que Deus faz em Cristo na obra da redenção. Atenção! O coração pecador, o coração incrédulo, o coração sem Cristo, o coração sem Deus, é um coração disforme, é um coração sem forma, em delitos e pecados. Então, o que Deus fez no cosmos, o que Deus fez no habitat humano, o que Deus fez na Terra, dando forma e vida, a mesma coisa ele fez na obra da redenção. Atenção, quando ele nos dá forma e quando ele nos dá vida. E qual deve ser a nossa forma? Qual deve ser a nossa forma? Nesse sentido, atenção, você pode ter ideias e opiniões diversas, sobre diversos assuntos, mas todos devem convergir para aquela que deve ser a nossa forma. E qual deve ser a nossa forma? A imagem e a semelhança de Cristo Jesus. Então, a minha leitura da realidade, a minha interação da realidade, a maneira como eu vou educar meus filhos, criar meus filhos, a maneira como eu vou investir meu tempo na cultura, no lazer, tem que estar muito próximo daquilo que é a nossa forma, que é a imagem e a semelhança de Cristo Jesus. Há um livro, né, do reverendo Ricardo Barbosa, que eu também já li esse ano, e vai ser nossos estudos aí, se Deus quiser, né, dentro aí do nosso novo normal, que se chama A Identidade Perdida. Na verdade, o que foi que o pecado fez? Eu já estou entrando um pouquinho aí na queda. O pecado nos tirou a identidade da criação. Foi isso que o pecado fez. É isso que o pecado faz na vida de uma pessoa. O pecado torna aquela pessoa um viciado, uma pessoa que a linguagem é imprópria, inadequada, disforme, uma pessoa vazia, uma pessoa sem vida. Então, o que foi que Deus fez lá na criação? Ele deu forma ao que estava disforme e ele deu vida ao que estava vazio. A mesma obra Deus faz na redenção por Cristo e pelo Espírito Santo. Ele também está nos dando forma e nos dando vida. Que forma? A forma de uma denominação? A forma de um partido político? A forma daquilo que o mercado quer de você? Não. A forma que ele prescreveu para você. A imagem e semelhança de Cristo. Por isso que você vai pegar Efésios, sempre Paulo falando, andai assim como ele andou. Sejam imitadores dele, assim como eu sou de Cristo. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ok? Então, é o padrão estabelecido por Deus ali na criação. Então, esse é o raciocínio. Eu peguei uma outra passagem, voltando, isso, Jefão. Eu peguei uma outra passagem também, eu não passei para o Jefferson, antes de Apocalipse, que está lá em Isaías, capítulo 45, versículos 17 e 18. Laís é a nossa oradora, né, da manhã. Oradora não, nossa leitora aí. Então, por favor, Laís, por gentileza, aí eu peço aos outros crentes que trouxeram a Bíblia, Isaías, capítulo 45, versículos
17 e 18, principalmente o versículo 18. Ainda falando sobre forma e vida. Pode ler? Por favor. Isaías 45, 17 e 18. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade. Porque assim... Só um minutinho, olha só. Isso aí. Vê só. Não confundidos por toda a eternidade. Por quê? Versículo 18. Olha só, por favor. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. O que é que Deus está dizendo? Ele criou a terra, né? Ele não criou a terra para ser um caos. Atenção, olha só. Deus não criou a terra para que ela seja um caos, mas para ser habitada. Por isso que lá na criação ele deu forma e ele deu vida. Como é que ele deu forma? Separando a água da terra. Porque antes aquilo era um bolo só, uma coisa só. Então ele separa a água, separa a terra, coloca ali os animais para ali, os animais para cá. Então Deus está dando forma, simetria. Aí você pode viajar, né? Simetria, harmonia. Quando ele começa a criar a natureza, ele começa a dar cor, né? Então a ideia de cor, plantas diferentes. Porque antes disso não havia cor, não havia luz, noite, não, aquilo era trevas, aquilo estava sem forma, aquilo era nada. Quando Deus começa a agir, ele faz dessa terra algo habitável, né? Então, ele não criou a terra para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro, né? E aí nós vamos, então, lá para Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, por favor, Laís. Nós não vamos ler toda essa passagem, né? Ô, Jefão, perdão, é 21, aí está 22, mas é 21. Eu refiz aí por conta da referência à palavra céu e terra, eu refiz. Então, Laís, por favor, mais uma vez, Apocalipse capítulo 21. Opa, na hora, hein? Igual o caldo de cana, hein? Ó. Ligeiro. Apocalipse 21, os 4 primeiros versículos. Isaías aí, então. Olha, irmãos, vejam só, a obra de Deus não é só com relação ao indivíduo, a pessoa. A obra de Deus tem a ver com o cosmos, o habitat, a terra, o céu e a terra, para o qual nós fomos chamados com um novo coração, com uma nova vida. Por favor, Laís, Apocalipse 21, de 1 a 4. Vi no céu e nova... Opa, vamos de novo. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém, amém, glória a Deus. Tá claro, irmãos, aí? Deus não abortou o plano original. Deus não pegou o plano original, amassou, né? Pegou lá já que não deu certo mesmo, né? Já que o homem falhou, já que não deu certo, eu vou amassar aqui e jogar o meu plano original na criação fora. Não foi isso que Deus fez. Portanto, a nossa mente e o nosso coração,
E o objetivo aqui, agora pela manhã, é fazer esse panorama geral, porque a linha do tempo para o cristão, ela é pautada em cima de eventos que foram revelados por Deus na palavra, que tem a ver com a criação, com a queda, a redenção, o juízo e a restauração daquele plano original. Na verdade, isso que eu estou passando para os irmãos aqui, aí depois o Joab, o Salvador, o Léo e a Alice podem também falar sobre isso, é o que nós chamamos de metanarrativa. Metanarrativa. Ou seja, eu tenho o curso de uma história, eu tenho os fatos que estão acontecendo, pandemias, guerras, aquisições. Eu tenho uma história que está acontecendo no plano visível, só que a história só faz sentido para mim quando eu tenho uma metanarrativa, quando eu tenho uma visão de sentido, quando eu tenho uma visão de finalidade, de propósito. Por que as coisas acontecem, como que acontecem, qual é o sentido dessa história. Então, os irmãos estão recebendo agora, com essa linha do tempo que o Jefão colocou aí, e vai retomar, para mim, pelo menos aqui, para eu ver a linha o gráfico da linha do tempo, os irmãos têm aí o que se chama de metanarrativa, tá? As coisas fazem sentido para mim, eu faço parte de algo maior, eu pertenço a algo maior, eu estou conectado com algo maior, há algo acima e além disso tudo que explica as partes, os pequenos pedaços. Isso se chama metanarrativa e isso tem a ver com esse gráfico que eu estou passando para os irmãos aí. O que é? Deus estava lá na criação, Deus estava lá na criação dando forma ao que era disforme, vida ao que era vazio. Deus estava no meio da história em Cristo, restaurando, reconciliando, remindo pessoas nessa obra de dar forma e vida. O povo de Israel aqui no Antigo Testamento era missionário. O povo de Israel deveria ter sido, e em parte foi, missionário dessa palavra, desse evangelho de Deus às nações. A igreja é chamada a ser missionária desse evangelho, dessa obra de Deus, dessa metanarrativa às nações, e Deus estará presente também lá no fim das contas. Apocalipse sempre vai mostrar que no descortinar da história, à medida que as cortinas vão se abrindo da história, no final de tudo você encontra o Cordeiro de Deus. E nessa passagem lida, você vai perceber que Deus habitará com eles. Então é Deus no começo, é Deus no meio da história e é Deus também no final da história, ali no juízo e na glorificação. E isso envolve não somente indivíduos, pessoas, mas é a criação, a redenção e a restauração, a glorificação, tanto do céu quanto da terra. Isso é o que a gente chama de metanarrativa, uma história que faz sentido, que vai juntar os pedaços aqui embaixo, né? Me permita, que vai dar sentido às pequenas partes e como as coisas acontecem. Alguma pergunta, irmãos, até aqui? Alguma dúvida? Eu não estou vendo ninguém, faça o sinal para o Jefão aí. Todo mundo tranquilo, pastor? Todo mundo tranquilo? Tranquilo, reverendo. Então vamos lá. Alguns sinalizaram fome, mas eu não tenho nada a ver com isso, pastor. Eu estou tranquilo aqui. A Suzy sorriu ali, entendeu, inclusive, né, em consonância, mas eu... Eu vou parar por aqui. Não, pastor, então... não para não, pastor. Vão culpar eu depois. O seminarista acabou com a aula. É o que vão dizer. Tá. Então, irmãos, o que é escatologia? O curioso é que escatologia, num certo sentido, não é somente o estudo das últimas coisas, ok? Não é somente o estudo das coisas futuras. Mas quando eu estudo escatologia,
Eu não posso prestar atenção ao fim, eu não posso ficar perdido no fim, curioso com o fim, sem prestar atenção ao começo. Na verdade, o estudo das últimas coisas deve ser também o estudo da origem, do começo, do meio. A escatologia proporciona, então, não somente um cenário apocalíptico, atenção, escatologia não proporciona somente um cenário apocalíptico, mas escatologia, ela vem dentro de uma cosmovisão. Essa é uma palavra muito interessante. Uma cosmovisão, uma metanarrativa, uma longa história da qual eu faço parte. Nesse sentido, nós podemos dizer que nós estamos nas mãos do Criador. Nós estamos na cruz do nosso Salvador. E nós estamos sustentados pelo seu Espírito. É nesse sentido que a história tem algum valor, porque ela é o descortinar da obra de Deus. É um cenário teológico, histórico, é uma metanarrativa, ou seja, tudo faz sentido na vontade de Deus. Todas as coisas estão conectadas para a glória de Deus. É Deus no começo, é Deus no meio, é Deus no fim. Tudo está conectado, então, para a glória de Deus. A linha do tempo pode ser chamado também de tempo e espaço sagrado. Ou seja, o tempo sagrado não foi somente ali na criação, na redenção e no juízo final, mas todo o tempo é um tempo sagrado. É nesse sentido, irmãos, que algumas igrejas adotam, por exemplo, uma aplicação disso, né, o chamado calendário cristão, ou ano litúrgico. O que é o calendário cristão ou o ano litúrgico? A não ser uma tentativa, dentro do curso de um ano, é aquela tentativa de fazer com que as igrejas cristãs fiquem conectadas a essa metanarrativa. Ou seja, os anos iniciam e terminam não somente como uma sucessão aleatória dos dias, mas todo ano, os irmãos, os crentes em Cristo, eles são lembrados, relembrados, a gente faz cantata, a gente faz pão, encontro, enfim, a gente faz uma série de eventos baseadas em Natal, Páscoa e ressurreição. A Igreja Católica Romana vai mais longe, acrescenta uma série de outras datas. Mas as igrejas evangélicas, elas estão muito mais voltadas aí, basicamente, em duas datas, que é no final do ano, no Natal, a comemoração do Natal, e a comemoração da Páscoa, né, que acontece ali, ou em março, ou em abril, dependendo do ano. O que é isso? É uma tentativa eclesiástica da igreja de manter com que seus membros fiquem conectados a essa metanarrativa, a essa história maior, que é a linha do tempo na qual nós estamos inseridos. Isso é uma experiência positiva. Por outro lado, os irmãos que estão aí envolvidos, né, com as áreas humanas e também biológicas, enfim, são bombardeados, né, nas suas leituras, nas suas aulas, por professores que, digamos assim, se consideram ateus, né? Somente nos últimos anos, com a filosofia existencialista, né, que promove aí a negação do sentido, então muitos estarão dentro das salas de aula, com certos professores, de perspectiva mais ateia, né, daquela perspectiva existencialista, de que não, que a história não faz sentido, onde eles negam, não somente negam, mas eles também atacam, né? Eles atacam mesmo essa história da metanarrativa, né? De que a história tem um sentido, que tem um criador. Na verdade, a história, para muitos desses, é uma sucessão aleatória de causas e efeitos, nada faz sentido, você que constrói a sua história, você que é dono do seu próprio nariz, você que enfim, você não faz parte de uma grande história, você não faz parte, você está perdido aleatoriamente aí na sucessão de acasos,
então é a ideia do acaso, né? A ideia de que tudo é por acaso, então são bombardeios. Então, por um lado, você tem a igreja, que através da sua exposição bíblica, que através da sua instrução bíblica, que através de eventos como Natal, Páscoa e tudo que gira, a festividade, a alegria dos irmãos, a mobilização que há, no sentido de preservar essa linha do tempo bíblica. Por outro lado, também você sofre muitos ataques contra essa perspectiva. Tá? Então, escatologia é isso. Não é somente, ao meu modo de ver, o estudo das últimas coisas e futuras, mas é uma cosmovisão, é um cenário maior de criação, queda, redenção e juízo. E aí, essa é a visão panorâmica que eu vou passar. No próximo domingo, se Deus quiser, para a próxima aula, eu vou trazer os irmãos algumas perspectivas, né? Porque eu estou falando aqui, mas é claro que eu estou colocando esse gráfico, que vai ser o próximo que o Jefão vai mostrar para a gente na próxima aula, qual é a nossa perspectiva, né? A milenista. Então, a gente vai... aqui, hoje foi essa visão geral, esse gráfico maior. A partir do próximo domingo, a gente vai encurtando, estreitando mais a nossa visão. E aí, na sequência, a gente vai começar a entrar nesses pormenores aí. Onde é que se encaixa aí princípio das dores? Ó, pronto, isso aí. Ó. Onde é que se encaixa aí tribulação? Enfim, a gente vai entrando mais a fundo aí, até chegar na pandemia, tá? Até a gente chegar na pandemia, a gente vai chegando aí nos detalhes. Alguma pergunta, irmãos, para a gente concluir, Jefão? Pastor, eu só queria fazer um adendo, se o senhor me permite, pastor, enquanto alguém sinaliza alguma pergunta. O interessante... Anotem, né, as perguntas, Sim. Isso mesmo. Vai lá. O interessante também da escatologia, pastor, é que é uma parte da teologia sistemática, uma parte da teologia, que ela oferece esperança, né? Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de tanta gente emocionalmente volátil, né? Tanta gente emocionalmente triste, abatida, né? Sem esperança. A escatologia, ela mostra na Bíblia que nós temos um Deus soberano que não foi pego de surpresa pela queda, né? Não foi pego de surpresa pelo mal, né? Então, o que acontece? Muitas pessoas leem a Bíblia diante de um contexto como se fosse uma guerra do bem contra o mal, e a gente torcendo para que Jesus ganhe, a gente torcendo para que venha um anjo, a gente torcendo para que haja uma luz, né? Mas, na verdade, a Bíblia é muito clara em Romanos 8:37, que fala que nós somos mais do que vencedores, né? Por meio daquele que nos amou. Então, assim, o Senhor já venceu, ele venceu na cruz do Calvário. Quando a gente olha aquele gráfico e vê aquela cruz, e aquela cruz chama atenção, é porque realmente, quando se fala plenitude dos tempos, é algo pleno que o Senhor fez com eficácia, né? E é por isso que muitos irmãos nossos, às vezes, falam assim, mas puxa, vocês acreditam que uma vez salvo para sempre, né? E eu repito e digo com muito respeito, né, a cada um que pensa diferente, eu digo assim, glória a Deus que foi para sempre, glória a Deus que foi eficaz, porque há uma esperança, né, nessa questão. Quando o presbítero Douglas falou sobre a questão que Jesus voltará, né, e não está voltando, essa grande fechamento, né, da volta de Cristo, do encontro com o Senhor, ela me é, na verdade, comunicada com esperança pela escatologia, né? Poxa, mas doenças, morte, fome, terremotos, guerras, rumores de guerras, governos, né? Nova ordem mundial, né? Não, há uma esperança, e essa esperança me é comunicada pela Bíblia quando eu estudo escatologia, porque muita gente tem medo do Apocalipse, muita gente tem medo de estudar a escatologia, muita gente, na verdade, começa com esses medos e acaba não desfrutando das promessas que Deus tem. Isso mesmo. Perseverança, esperança, são palavras que não devem sair da nossa aplicação aqui desse estudo, tá, irmãos? Reverendo Hernandes é quem gosta muito desse tema. Ele sempre cita, Deus tem, como é que ele fala? Deus tem rigorosamente o controle da história em suas mãos. Deus está rigorosamente no controle da história, porque tudo está em suas mãos. Essa é a nossa meta narrativa. Mais alguém?
pastor. Douglas. Só fazendo um adendo rapidinho também, acho extremamente pertinente esse estudo. Deus ter louvado, porque de fato a gente está sendo bombardeado aí por tantos vídeos e coisas. É isso mesmo. Os assuntos apocalípticos têm voltado à tona sempre que acontece algo inusitado, né? Então, que Deus nos abençoe nessa jornada aí para que a gente tenha um entendimento claro de tudo isso, que o Espírito Santo nos ilumine. Mais algum irmão? Ô Marcelo, a Júnia já está fechando aí os portões? Eu estava falando com ela agora aqui no WhatsApp, ela falou que não vai dar para cozinhar, que é para os maridos encomendarem comida, para as esposas não irem para a cozinha hoje. Opa! Já estragou, Marcelo, já estragou. Oi? Não está na Bíblia, eu sei, mas Reverendo Marco André fazendo live, mandando áudios, super plugado. Apocalíptico, presbítero. Muito bom, Douglas. Só fala isso porque minha mãe não está aqui para me defender, né? Sabe qual é o nome disso, Douglas? Princípio das dores. Estou aqui suando. O Douglas está com recalque, isso sim. Pessoal, negócio aqui. Princípio das dores. Eu sempre digo que no final das aulas, no final dos cultos de oração, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o povo começa, a saudade, a carência emocional, o povo começa a declarar muita coisa, isso é complicado. O presbítero Carlos estava sem vídeo, voltou o vídeo para mostrar a barba, mostrar que está sorrindo, né? Ó, são sinais, você tem que analisar tudo isso aí, ó. Até a tia Deide ali clicaram no vídeo. Pastor Marco André vai trabalhar com Hernandes Dias Lopes na televisão, já. Vamos, bora. Eu tô iniciando uma vaquinha pra gente comprar uma webcam pro pastor Marco André, que ele vai ter mais liberdade, ele mesmo monta as apresentações, ele mesmo faz tudo sozinho, entendeu? Aí não fica dependendo da gente, é muito mais fácil. Aí eu vou ter que fazer um curso. Quem apoia, continua ligado aí. Que o JMC não ensina isso, tá, gente? Só quero deixar claro que isso é matéria de adendo do SPS. O SPS pensa dessa maneira futurística, né? Quase escatológica, ok? Tá, então é importante até que você tenha um papel para você fazer o desenho aí, a Bruna, né, os meninos aí, pega um papel, faz o desenho, vai anotando, puxando as setinhas e deixa guardado, né, porque é um quadro de referência. Essa linha do tempo é um quadro de referência que você tem, né, onde você transforma no mapa conceitual, onde você vai colocando ali os conceitos, os tópicos, princípio das dores, quando que começa ali a pandemia. Então, isso daí, irmãos, é um quadro de referência, é um mapa conceitual. Acabou esse negócio de caderno, pastor. Tem foto? Já tirou. Tá bom, tá certo, é isso aí. Ó. Tá, então, isso aí é um quadro de referência, e aí você vai tendo essa visão geral, esse panorama, e aí a gente vai trabalhando alguns conceitos aí dentro desse quadro. Eu vou pedir, então, eu vou pedir para o irmão Douglas fazer uma oração, Douglas, mas eu gostaria de citar uma frase, concluindo assim o nosso estudo,
Paulo, Vivian, podem perguntar, viu? Nos próximos estudos aí, vocês podem fazer perguntas aí para a gente anota. Irmãos, olha, são vários vídeos que você recebe. Porque apareceu lá na China, não sei o quê, não sei o quê. Isso vai dando um nó. Aí, o nó é assim, poxa, a gente nunca teve um estudo sobre isso, nunca falou sobre isso. Então, agora é a oportunidade. Já tratamos disso, né, desse tema em outras ocasiões na igreja, o qual o Marcelo se reportou aí, mas agora a oportunidade. Inclusive o Jefferson, que conversou comigo, e trocamos uma ideia, né, sobre mudar a temática para esse mês de junho, e trabalhar sobre esse tema. Então, antes da oração do Douglas, eu vou citar uma frase do Eugene Peterson. No caso, ele falando do trabalho dos pastores, ele diz assim, mas que vale também para todos, né? Ele diz, olha, nós vivemos entre o começo crido, que é a criação, mas não nos lembramos no dia a dia de muitas coisas, não nos lembramos, e entre o fim esperado, a glorificação. Então, nós vivemos entre o começo, no qual cremos, mas não lembramos muito, e nós vivemos antes do fim que é esperado. Mas a gente não tem capacidade para imaginar, a não ser alguns trechos bíblicos, entre o começo, que não lembramos, entre o fim, que a gente nem imagina de tão esplendoroso como vai ser aquilo. Né? Então, nós estamos no meio da história. Nós estamos no meio tempo. C.S. Lewis chamava de terra das sombras, entre o que era e o que ainda há de ser. Nós vivemos no meio da história, né? Pós-Cristo, pós-redenção. Estamos vivendo no meio da história, pós-redenção. Logo, esse mundo no qual nós vivemos agora é um tempo de luz e sombras. É um mundo de contradições, de lutas, de pestes, de lutos, de pandemias, mas, ao mesmo tempo, um tempo de primícias do Espírito, onde nós já desfrutamos do amor, da alegria, da paz e da esperança que somente Cristo pode dar. Então, é um tempo contraditório, é um tempo de choro e alegria, é um tempo de pessimismo, de descrença, mas, ao mesmo tempo, de uma esperança sobrenatural, de uma força sobrenatural, de uma alegria sobrenatural, de algo muito maior que nos sustenta nesse mundo de contradições, de lutas, de bênçãos. Nós vivemos, então, no meio da história, pós primeira vinda de Cristo. É o meio tempo, que é o contrário daquilo que tínhamos lá na criação e muito diferente daquilo que será na glorificação. Nós vivemos, então, o inverso daquilo que foi criado e o inverso daquilo que nos espera em Cristo Jesus. Então, bem-vindos àquilo que foi dito tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O justo viverá pela fé. Amém? O justo viverá nesse meio termo, nesse meio tempo, no meio da história. É aquilo que foi dito lá em Abacuque, aquilo que foi visto em Abraão, aquilo que é dito no Novo Testamento. O justo viverá pela fé, nesse meio tempo. Amém? Ficamos por aqui. Não terminou, a gente continua no próximo domingo, pela graça de Deus. Uma oração pelo nosso irmão Douglas. Oremos. Amado Deus, graças te damos, Senhor, por essa manhã maravilhosa, por esse momento em que a tua igreja novamente está unida, está plugada, Deus. Nós te louvamos, ó Pai, porque independente do que está havendo nas nações, no globo terrestre, ó Deus, quantas nações sofrendo, ó Deus, por desemprego, por fome, por
ó Deus, tantos outros sofrimentos, mas a nação cujo Deus é o Senhor, a qual fazemos parte, espalhada por todo esse mundo, está sustentada pelo Senhor, pelas tuas mãos, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, porque durante esse momento de pandemia, a tua igreja está sendo fortalecida pela graça e pelo teu Santo Espírito. Ó Deus, a nossa união fortaleceu, o nosso amor um pelos outros cresceu. Ó Deus, ministérios foram levantados, ó Pai. O ministério, ó Deus, da esperança, a tropa da esperança, ó Deus, o teu servo Jefferson, Deus, presbítero e seminarista, que, ó Deus, se levantou e nos ajudou tanto para estarmos plugados. Ó Pai, tanta coisa aconteceu e vamos lembrar e olhar para trás e trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Te louvamos, ó Pai, por essa aula de escola dominical, por essa bênção de entrarmos, ó Deus, no livro de Apocalipse, e como bem disse teu servo Jefferson, ó Deus, é um livro que nos traz esperança, paz, é a revelação do Senhor. Ó Deus, o Senhor não está voltando, o Senhor voltará, Jesus, o céu se abrirá, de maneira, ó Deus, que na China, na Austrália, no Brasil, se perceba a tua volta, porque tu voltarás, ó Deus, com um clangor de trombetas, os céus vão se rasgar e o Senhor voltará. Essa é a nossa crença. Mas, ó Deus, que em nome de Jesus, enquanto isso não acontece, não sejamos levados por nenhum vento de doutrina, estejamos calcados na tua palavra, ó Deus, estejamos alicerçados na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Deus abençoe, irmãos. Muito bom revê-los. Amém, muito bom. Bom domingo para todos. Amém. Bom almoço. Bom almoço, pessoal. Boa noite, Fiquem irmãos. com Deus. Tchau, bom domingo. Deus abençoe, irmãos. Hoje à noite nós... Bom domingo, bom almoço.